sejam. Então, hoje a minha responsabilidade é administrar a Tria Contábil. A Tria Contábil é uma empresa que veio para atender justamente esse nicho, que é a contabilidade para farmácias e drogarias. Então, a gente atende hoje única e exclusivamente farmácias e drogarias. Para quê? Para que a gente entenda a dor, a necessidade, para que a gente entenda o que que esse nicho, o que que esse mercado tem de carência, tem de oportunidade, para que a gente possa contribuir e agregar valor. Então, eu já trabalho com farmácia há 12 anos, tá? Diferente um pouco da formação técnica de contabilidade, eu procurei me especializar em gestão do varejo farmacêutico. O que que isso muda? Né? Eu imagino aí que todo mundo, hoje, obrigatoriamente precisa ter um contador. Eu falo que o que o pessoal me pergunta às vezes, Antônio, qual que é a diferença, né, com relação ao que vocês fazem? A diferença é que, pelo menos aqui, a gente procura entender de farmácia. Quem entender de contabilidade, toda contabilidade tem que entender. Mas entender de farmácia, aí a gente muda um pouquinho. Então, a ideia é que, inclusive, esse treinamento, eu não vou falar da parte operacional, né, da contabilidade. O que que muda para a contabilidade? Eu vou falar o que que muda para a farmácia e o que cada gestor vai ter que se adequar, se atentar para que saia lá na frente, né? Quando a gente fala de reforma tributária, o Instagram, a rede social, a mídia, ela tenta distorcer algumas coisas para ganhar audiência. Então, toda vez que a gente abre lá no Instagram e vê alguma coisa de reforma tributária, vem alertas, né? Vem falando que algo vai ser muito complexo, vai ser muito difícil, vai ser isso, vai ser aquilo. A gente tem que aprender a filtrar isso também, porque normalmente quem publica isso, às vezes é um anúncio patrocinado, quer vender alguma coisa, então a gente tem que se ater. De fato, é uma mudança muito grande. Vocês vão ver no decorrer do treinamento que é uma mudança que ela vai começar agora, em janeiro de 2026, ela já começa, e a previsão é que ela esteja pronta em 2033, né? Então, a gente tem 2026 até 2032 para implantar ela. Ela vai ser implantada por partes. Em 2033, de fato, o projeto está programado para ser finalizado. Então, ela é grande, tem material aqui para a gente falar mais de um dia, com certeza, mas uma vez que a gente entende qual que é o impacto no nosso negócio, vai ser mais fácil de lidar, tá? Então, aqui é um guia para que pequenos e médios empresários consigam se identificar a necessidade de cada um e aí se preparar para o que está vindo aí na frente, né? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Qual que é o objetivo desse treinamento? Primeiro, eu vou trazer a imagem que está na tela, né? A gente tem uma imagem aqui de papel na mesa, falando de gráfico, a gente tem de uma calculadora um modelo antigo e um telefone que eu brinco que deve ter muita gente que nem nunca viu esse telefone na vida, né? Porque a gente tem um telefone, um modelo um pouco antigo, para quem está hoje na era Então, de smartphone. Mas então você viu como uma hora tem um áudio entrando aí, pessoal. Nossa, eu acho que não estão comendo. É, tem um. O pessoal do grupo MF, se eu não me engano, que criou o link, depois monitore isso pra gente, que às vezes o pessoal esquece o microfone aberto, aí vai fechando, que senão atrapalha o restante. Mas vamos lá. Essa imagem, ela traz um pouco da realidade, né? A gente vive num processo de lei, de tributação, um pouco antigo, né? Então reflete um pouco do que está aqui, né? Então, o mundo vem mudando, as necessidades vêm mudando, e como muda, né? Quem está em farmácia aí mais tempo sabe que farmácia de 10 anos atrás, farmácia de hoje, totalmente diferente, os desafios são outros, tá? Então, o objetivo do treinamento é justamente orientar e preparar você, gestor, você quem está proprietário, você quem está com medo, com receio, e você que também está achando que não vai mudar nada, né? Preparar para o que vai vir. Por quê? Eu costumo dizer que tudo depende do nível de conhecimento que você tem, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, pandemia foi um exemplo claro, né? Muita gente quebrou e muita gente ganhou dinheiro. Eu falo que depende de cada um, depende do quanto a gente está preparado ou não, depende do que a gente vai fazer ou não. Então,
A reforma tributária, ela vai ser assim, quem deixar para a última hora, não olhar nada, eu confesso que corre grande risco, mas quem participar de treinamentos igual esse, procurar se informar um pouco mais, vai ter um bom resultado no final. Então a ideia é que no final daqui, cada um entenda o impacto principal na drogaria, tá? Então o foco vai ser sempre esse. Antônio, o que que muda para mim na farmácia? A ideia é que no final desse treinamento a gente entenda totalmente o que que vai influenciar, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que que é uma reforma tributária? A gente vai transformar, né? Então veio a emenda constitucional aí 132 de 2023, que, a seu ver, visa simplificar, né? Deixar transparente a tributação no país. Então, hoje, aqui na contabilidade, na trilha contábil, a gente atende o país inteiro. Então, eu tenho cliente do Amazonas, Tocantins, eu tenho cliente do país inteiro, de Goiás, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio. Então, a gente atende todo mundo. E aí, quando a gente fala de simplificar, porque funciona assim, o governo federal tem uma forma de tributar, o estadual, para cada estado tem uma alíquota de ICMS diferente, além da alíquota de ICMS, regras diferentes de exceções ou não, se o produto é tributado ou não, se ele é ST ou não, enfim. Depois disso, eu tenho os municípios, que definem impostos municipais também, então a regra tributária vem simplificar isso, ou seja, vocês vão ver um pouco mais na frente. O imposto vai ser igual no país inteiro. Então, vem mudar isso, de uma certa forma, vem simplificar. Por que que foi proposto, né? Porque realmente, eu costumo dizer que contabilidade, ela também está passando aperto com a reforma tributária. Por quê? O pessoal não aprendeu a forma de entender a parte tributária que já existe há muito tempo, antiga, então a maioria da contabilidade ainda nem está preparada o suficiente para atender o cliente da forma correta com o que já existia há muito tempo, e a gente já vai mudar. Por quê? De fato, o que a gente tem hoje de parte tributária, ela é muito complexa, tanto que tem muito processo rodando. Eu costumo dizer que a parte de advocacia que trabalha com tributário no país ganha muito dinheiro, porque tem muita brecha para questionar, para trazer de imposto, né? E o que que a gente tem hoje? É o que eu falei, um sistema muito complexo, tem muita empresa que paga imposto sem precisar, porque paga dobrado, né? Por exemplo, tem o PIS e COFINS, que é comum na farmácia, que a maioria hoje, você pega 90% dos produtos hoje são monofásicos. Por quê? Porque a indústria já pagou, a legislação fala que não tem que pagar mais. Então, muita gente já entendeu isso, isso é antigo, mas ainda tem muita gente pagando errado. E tem muita empresa ganhando dinheiro, recuperando imposto. Olha como que o nosso sistema é complexo. Hoje tem muita empresa que o negócio dela é recuperar imposto que foi pago errado. O único serviço dela é isso. Então, de fato, a proposta vem para simplificar e deixar isso mais transparente. E aí, um exemplo que eu dou também, tá, pessoal? Não necessariamente por ser mais simples e mais fácil, é melhor, tá? Então, vamos se atentar a isso. Melhor que eu falo na questão de mais barato, tá? Mais barato é uma coisa, se custar menos é uma coisa, ser mais simples é outra. Então, hoje, como que funciona, tá? Hoje a gente tem, na sua grande maioria, né, pessoas que trabalham com Simples Nacional, tá? Porém, os impostos são os mesmos, só a forma de recolher que é diferente. Então, hoje, o que que a gente tem de impostos hoje que incidem na farmácia? Basicamente, sobre o comércio, tá? Eu tenho PIS, COFINS, que são impostos federais, eu tenho IPI, que é imposto sobre industrialização, a farmácia não sofre muito do IPI, mas a parte do ICMS e ISS. O ICMS eu falo de imposto sobre circulação de mercadoria, tá? E aí a grande maioria, acredito que conhece, está mais familiarizado com o ICMS, e o ISS nem tanto, porque o ISS é mais sobre serviço prestado. Então tem uma ou outra farmácia que às vezes tira alguma nota de serviço que é tributado com ISS. Mas aqui a gente tem principalmente PIS e COFINS, tá? Na farmácia, e aí eu vou tratar muito bem disso. Na farmácia hoje, normalmente a preocupação hoje que o gestor tem é de ter o cadastro certo, para que eu não pague o PIS e COFINS, porque ele é monofásico. E aí, isso aqui é uma das primeiras mudanças que vão atingir a farmácia. E aí, se atentem a isso. ICMS também, né? Qual que é a diferença? Na farmácia,
na drogaria, normalmente a gente paga isso aqui na compra, né? Então, quando eu pego uma nota fiscal, eu pago isso aqui na forma do ST, que nada mais é, né? Às vezes tem muita gente que tem dificuldade, e eu falo assim, a substituição tributária, a ST, nada mais é do que o governo mudando a responsabilidade do recolhimento. Então, o imposto que eu teria que recolher quando eu vendo, eu recolho quando eu compro. Por quê? Eu preciso. Vamos imaginar, eu tenho o governo federal, eu preciso o governo estadual. Na verdade, o CMS, até então, quem regula é o governo estadual. Eu preciso arrecadar dinheiro. Eu arrecado esse dinheiro mais rápido quando o cliente compra ou quando o cliente vende. Então, eu recolho mais rápido quando ele compra. Então, eu mudo, eu crio uma regra que agora o ICMS vai ser ST, ou seja, eu vou substituir a pessoa obrigada a recolher. Em vez de ser na venda, a farmácia, eu coloco o distribuidor. Quando ela vem para a farmácia, eu já obrigo ele a recolher o ICMS e aí eu recolho e antecipo esse dinheiro para mim. Beleza. E aí eu saio desses produtos, tá, pessoal? Desses impostos e eu tenho uma criação, vamos falar basicamente de CBS e IBS. Tá? Essas siglas são enjoadas de gravar, enfim, eu falo que não precisa nem se ater muito a essas siglas, não, mas se ater o que vai acontecer. Né? Então eu tenho aqui CBS, que são os impostos federais, ou seja, tudo que é imposto federal vai estar aqui dentro do CBS. E eu tenho o IBS, que vai unificar todos os impostos estaduais e municipais. Tá? Imposto seletivo, não vamos falar deles muito na questão da farmácia, porque são para produtos específicos. Vamos nos ater mais aqui, ó, CBS e IBS. Ok? Então eu deixa de existir esses produtos, esses impostos sobre os produtos, e aí passa a existir CBS e IBS. E é uma unificação. Todo imposto federal vai ser CBS, todo imposto estadual, municipal, enfim, vai ser IBS. Então o que que muda? O governo federal controla tudo, e aí o Estado segue o que foi definido. Antigamente, cada Estado regularizava, definia seu imposto, fazia tudo. A partir de agora, não. Eu tenho uma definição, o Estado segue o que foi definido, o município segue o que foi definido, enfim. E aí, a gente vai começar primeiro a falar das mudanças. Agora que entra ponto de atenção, tá, pessoal? Primeira coisa, ponto de destino é onde vai ser tributado o imposto agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu falei do PIS e COFINS? Né? Hoje, a farmácia não paga PIS e COFINS, tá, pessoal? Porque 90% dos produtos são tributados. Ah, Antônio, mas paga. Vai pagar sobre 10% do que é vendido, então o valor é muito pequeno. Né? Se você pegar a sua guia do Simples e olhar lá o que está representando PIS e COFINS, é muito pouco. Se você, para quem não é do Simples, para quem é do lucro real, né, ou do lucro presumido, olhar lá o valor que paga referente a PIS e COFINS é muito pequeno. Tá? E aí, essa é a primeira mudança. Tá? Então, vamos entender o seguinte. Hoje, como funciona hoje? O PIS e COFINS ele é monofásico. O que, que isso significa? Que a indústria pagou, e aí quando chega aqui para mim, eu não preciso pagar mais. Ele tem só uma fase de tributação. O monofásico tem uma fase. Tá? Então, é só lá que paga. Na indústria com a distribuição, eles pagam, e aí embutem no preço, enfim, e eu não paga o imposto quando chega na farmácia. A partir de agora isso muda, né? Então, a partir de janeiro isso começa a mudar. Ou seja, eu começo a pagar PIS e COFINS a partir de janeiro. Antônio, como assim? É isso mesmo. Por quê? Não vai ter isso mais. O monofásico, a substituição tributária, que eu vou falar, eu não tenho isso mais. Então, eu começo a pagar isso quando eu vender a mercadoria. Aí, eu já tive cliente que falou assim: então, Antônio, se a indústria que pagava e arcava com isso tudo, não vai ter que arcar com tudo, porque os impostos vão ser pagos lá na venda, né? Isso melhora para a gente na farmácia. De uma forma indireta, sim, mas no final eu vou falar que não é tão claro dessa forma, tá? Por quê? Porque você vai ter que pagar e hoje você não paga. Beleza. Então, sempre que a gente for falar sobre imposto, é sempre na venda. Então, vou dar um exemplo. Se eu pegar o ICMS, eu vou pular o IPI, pessoal, porque hoje as farmácias em si não sofrem com o IPI. Se eu pegar o ICMS, né, que vai ser uma das principais mudanças notadas na farmácia,
Eu vou até peguei uma nota de exemplo, tá? Não estou trazendo dados do cliente, mas eu estou trazendo uma nota fiscal de exemplo, só a parte onde vem os valores de produtos e os valores da nota. Todo, praticamente, com exceção de Goiás e alguns estados, né, a farmácia, ela compra, então eu tenho o valor dos produtos e eu sempre pago junto esse valor aqui, ó, valor de CMS substituição tributária. Eu acredito que isso é comum para o dono da farmácia hoje. Eu compro lá R$ 1.000 de produto, eu vou pagar o produto mais a substituição tributária. Tanto que quem é comprador aí, é normal perguntar: ah, mas esse produto, ele está com imposto ou sem imposto? Quando ele vai olhar o preço. Por quê? Porque hoje, no modelo de hoje, a gente paga o ICMS em 80% dos produtos da farmácia também, de forma antecipada, tá? Então, hoje é tudo pago de forma antecipada. A partir do ano que vem, isso começa a mudar. Eu não tenho esse imposto antecipado mais, né? Então, a partir do ano que vem, isso muda. Antônio, então é a mesma coisa do PIS e COFINS. Isso é melhor para mim, porque tá vendo esse valor aqui numa nota de R$ 477, onde eu paguei 10% da nota, basicamente, em imposto antecipado, esses 10% eu vou pagar só quando eu vender. Vai. Nisso tá certo. Beleza? Ah, Antônio, então se eu comprar 100 mil, 10 mil de imposto que eu pagaria antecipado, eu vou pagar só quando eu vender. Vai, isso tá certo. Onde que entra os impactos aqui? E aí essa é a função do treinamento, né? Deixar claro o que todo mundo vai precisar se atentar. Primeira coisa, entender de formação de preço, tá, pessoal? Eu vou falar disso lá na frente. Então vamos lá. Se eu tenho uma nota e onde eu olho o custo do produto, ele custa 10 mais R$ 1 de imposto, eu olho e eu sei que ele me custou R$ 11 porque eu paguei R$ 1 a mais de imposto. Essa nota ela vai passar a vir sem esse imposto antecipado. Então eu tenho que me atentar muito, assim, não é que o produto ficou mais barato, tá, pessoal? Ele só mudou. O que eu estou pagando aqui antecipado, eu vou pagar lá na frente. Então, muita gente vai olhar e falar assim, não, a mercadoria me custava 100 mil, agora está me custando 90. Então ficou mais barato. Não ficou. Gravem isso. Eu só mudei a ordem, né? Me custou 90 agora porque eu vou pagar esses 10 mil que eu pagava antecipado lá na venda. Então se atentem a isso. Primeiro ponto. Outra coisa que vai mudar. Hoje, o Simples Nacional, a única coisa que importa é a venda, para tributar, para pagar imposto, né? De qualquer forma, eu pago imposto sobre a venda. O que muda? Agora, todas as empresas vão ser a famosa débito e crédito, né? Às vezes o pessoal já conheceu, já ouviu falar, que quando a empresa não está no Simples, ela é conhecida como débito e crédito. O que é o débito e crédito, Antônio? Débito e crédito nada mais é do que eu pego a relação do valor que eu comprei, o valor que eu vendi, né? Tudo que eu compro me gera crédito, tudo que eu vendo me gera débito, e a diferença é o imposto que eu pago, ok? Então vamos lá. Se eu pago, igual um exemplo, as alíquotas, elas vão ficar entre 25% e 27% de imposto. Ok. Então se eu pago lá 25% de imposto, né? E comprei 100 mil, me gerou um crédito de 25 mil. Porém, eu vendi 200, ok? Então, me gerou um débito do dobro. Então, me gerou um débito de 50 mil. Eu pego o que gerou crédito, menos o débito, opa, gerou um crédito de 25, um débito de 50, eu tenho 25 para pagar, ok? Então, o cálculo do imposto, quando a gente fala de débito e crédito, é isso. Então, o que muda? A compra vai interferir, né? Então, se você comprou um produto mais caro, né, ele vai interferir no seu imposto. Isso, de certa forma, tende a beneficiar. A questão de medicamentos, onde a margem caiu bastante, isso tende a beneficiar, no caso da farmácia, no caso das farmácias, principalmente do Simples Nacional. Porque quem é lucro presumido, quem é lucro real, isso já funciona dessa forma, tá? Então, quem já está no lucro real, lucro presumido, essa possibilidade de aproveitar crédito, ele já existe. A Micaela mandou uma mensagem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, vai ficar mais fácil. Micaela mandou aqui, ó.
Imposto vai ser cobrado sobre a porcentagem em cima do valor do produto, custo ou valor da venda. Ah, na verdade, o imposto vai ser cobrado na diferença dos dois, tá, Micaela? Então, quando eu falo de débito e crédito, eu vou abrir um Excel rapidinho aqui, só para demonstrar e ficar claro, tá? Então, vamos lá. Vou abrir um Excel rapidinho aqui para vocês, pessoal. Vou aumentar aqui. Então, eu tenho um produto, ó, produto A, ok? Ele me custou R$ 10, ok? Então, ele me custou R$ 10. E aí, eu tenho um crédito de imposto. Vamos pensar que o imposto, vamos colocar os 25% que a gente está falando da alíquota que vai variar, ok? Então, se eu pegar os 10 vezes os 25, ele me gerou um crédito de 2,50. Se eu pegar esse produto A e vender ele por R$ 25, tá? Ele me gerou um débito de 25 vezes 25% de imposto. Ou seja, quando eu compro, tá? Então, quando eu compro o produto A, ele me gera um crédito de 2,50. Quando eu vendo, ele me gera um débito de imposto de 6,50. O que eu vou pagar é a diferença. Normalmente, tá? Eu pego o valor da venda, porque a proposta é que eu vendo o produto acima do valor que eu comprei. Então, a diferença do imposto é o que eu pago. Então, por exemplo, numa venda dessa, né, nesse modelo, nesse exemplo, eu pagaria 3,75 de imposto. Isso que é o famoso débito e crédito. Tudo que eu compro, o valor de custo vai me gerar o crédito, tudo que eu vendo vai me gerar o débito e eu pago a diferença. Isso já funciona nas empresas hoje, nas farmácias de lucro real, né? Nas farmácias de lucro presumido, o ICMS já é assim, tá? Então é assim que vai funcionar. Diferente do simples, tá? Então, hoje o pessoal está acostumado a olhar o imposto só sobre a venda. Independente se eu comprei o produto mais caro, se eu comprei o produto mais barato, isso acaba. Outra coisa que melhora com relação à farmácia, tá? Vou dar um exemplo. Se eu comprei um produto por 10, fiz uma promoção lá por R$ 10, eu zero o imposto dele. Isso também já acontece no presumido no lucro real, tá? Por quê? Não é débito e crédito? Se eu igualei aqui, ele zero o imposto, o que é diferente do simples. Independente se eu comprei por 10, se eu vender por 10, tá, pessoal? No simples hoje eu pago. Independente se eu comprei no mesmo preço, se eu tomei prejuízo, no Simples Nacional eu pago, aqui vai zerar. Ponto positivo para a farmácia, que às vezes queima um produto, meta aí no preço de custo, enfim, tá? Então, esse é um benefício, tá? Micaela, que perguntou, depois dá um ok aí se ficou entendido. Caso não, pessoal, eu gosto muito dessas interações, tá? Então, não é porque eu tenho um PowerPoint ali montado que a gente não vai falar, não. Eu gosto porque aí, de fato, eu consigo entender se o pessoal está acompanhando, não está, enfim. Porque realmente é um assunto um pouco complexo, mas eu tento fazer o possível aqui para ficar mais claro para vocês aí. E aí, Nova Farm perguntou também: as despesas entram como crédito também, igual no lucro real? É, Aí é outro assunto, tá? Por exemplo, aqui nós estamos falando de PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS. Tá? Quando a gente fala de despesa no lucro real, ele vai incidir praticamente no imposto de renda e na contribuição social, que aí é outro imposto que não é a proposta agora da reforma tributária. Então, aqui, a proposta principal é tratar na questão desses impostos aqui, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que são impostos vinculados à venda do produto, tá? Então, nós estamos falando na venda ou consumo, que seja de produto ou de serviço. Essa questão da despesa, que aí o imposto de renda e a contribuição social, que elas são tratadas assim. Hoje, lucro presumido e Simples Nacional, esses impostos eles são pagos todos sobre a venda. No lucro, no presumido e no Simples. No lucro real, de fato, o imposto de renda e a contribuição social, ele é tributado sobre, de fato, o que a farmácia deu de lucro. Aí sim vai entrar essas despesas de operacionais, enfim. Então, são coisas um pouco diferentes, são análises diferentes, tá? Aqui,
Entendendo dessa forma, as empresas vão se igualar. Simples, que vai deixar de existir, eu já vou falar disso. Lucro presumido e lucro real, tá? Na questão da tributação de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, beleza? É claro que vão ter algumas exceções. Então, vou dar um exemplo. Hoje, quando a gente fala de lucro real, eu compro lá ah, um ar-condicionado para minha empresa. Quando eu estou no lucro real, eu aproveito um valor de ICMS, enfim, mas aí é outra tratativa. Aqui, a ideia é que a gente entenda, de fato, os principais impactos, tá? E aí, quem perguntou da Nova Farma, depois, se quiser aprofundar um pouco disso, eu não vou estender um pouquinho, porque, assim, quando a gente começa a falar de lucro real, né, aí a gente passa o dia inteiro aqui falando. Mas eu já deixo, não sei qual é o consultor que te atende, depois, se a gente quiser te passar, a gente expande essa conversa. Eu fico muito feliz em poder atender. Se precisar fazer outra reunião, a gente continua fazendo, tá? Então, falando aqui de como era e o que vai estender e a alíquota padrão, tá? Então, lembrando, pessoal, alíquota padrão. O pessoal vai falar assim, Antônio, então eu vou pagar 25 a 27% sobre a minha venda? Não, tá, pessoal? Porque às vezes o pessoal assusta. Não, eu pago no Simples hoje, a média hoje da farmácia é em torno de 6%. Como é que eu vou sair de 6 para 27%? Né? Então, lembrando, tá? Eu gero crédito, eu gero débito. Então, a alíquota final, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, nesse Excel que eu criei aqui, ó, né? Vamos dar um exemplo hoje. Hoje a farmácia ela opera aí na média de 35% de margem bruta, nessa média, né? Então, vamos imaginar que um produto de 10 eu venderia ele a 3,50, 13,50. Né? Então, o CMV hoje da farmácia fica aí de 60%, 65%. Então vamos pensar que eu vendi esse produto a 13,50. Então eu paguei 0,88% de imposto. Se eu for olhar a alíquota com base na venda, pessoal, eu estou falando de 6,5%. Então é essa análise que tem que ser feita, tá? Ah, Antônio, mas por que você falou 25 e 27? Lembrando, crédito e débito. Então a gente tem que entender essa diferença aí. Nesse caso, né, vai para 6,48. Normalmente a farmácia está aqui, 5 e 6. Observação que eu já adianto. Nós já fizemos alguns testes, algumas comparações, tende a subir um pouco, tá, pessoal? O imposto. Então a gente tem que entender isso, porque quem entende, eu falo que assim, às vezes eu vejo o cliente questionar imposto. Quem entende de imposto sabe que quem paga o imposto mesmo é o consumidor, não é o negócio, tá? Como assim, Antônio? Se eu sei o que vai gerar de imposto, eu sei a carga tributária, eu sei como funciona, né? Isso sempre é repassado. Então, o que a indústria paga de imposto, ela inclui no produto e você paga mais caro. Você pagou mais caro, tem imposto, você vai aumentar seu preço, e aí quem que realmente vai pagar o imposto é o consumidor final. Então, o imposto você tem que entender para que o seu negócio seja precificado de forma correta e aí sim seja repassado. O imposto ele é sempre repassado para frente, tá? Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é a Fernanda, né? Não, antes tem Fostrofox. Deve ser o nome que está lá no Gmail que entrou. Vinícius Barbosa, não entendi esse último exemplo aí. Você está falando do Excel, ainda tem uma outra, né? Itafarma Drogarias. Vou voltar que aí não perco nenhum. O Simples irá cair após o período de transição? Sim, tá? A forma de apuração do Simples vai acabar no período de transição. Ele vai funcionar, eu vou até falar um pouco na frente, ele vai funcionar em conjunto. Inclusive, isso vai gerar um excesso de trabalho para as contabilidades. E aí já é um alerta, tá? Pessoal, se você trabalha hoje com uma contabilidade, assim, e aí eu vou puxar um pouquinho da sardinha para o meu lado, que você paga muito pouco, né? Muito pouco, e você entende que a contabilidade faz o básico do básico, tem um pouco de atenção. Por quê? Você vai dobrar o serviço da contabilidade. Nesse período, respondendo a pergunta aí da Itafarma, a contabilidade vai ter que fazer as duas operações juntas.
Eu vou ter que apurar o Simples Nacional, que eu já apurava, e vou ter que apurar a outra. Então, até porque o governo vai exigir isso, já está previsto. Porque ele vai entendendo o que está funcionando, o que não está. Então, parte do imposto vai ser no Simples, parte do imposto vai ser na nova reforma. Então, se atentem a isso. Mas sim, o Simples vai cair após o período da transição. E aí eu tenho o Vinícius. Não entendi esse último exemplo. Eu acredito, vamos lá, o exemplo do Excel, ele respondeu depois. Aqui é o seguinte, ô Vinícius. Quando a gente fala de alíquota de 25%, isso aqui é igual ao ICMS. Vou trazer para o ICMS que vai ficar mais fácil, tá? Hoje, eu acredito que a maioria, não sei, a maioria dos clientes aí deve ser de Minas ou de São Paulo, onde a alíquota é igual, tá? A alíquota de ICMS. Então, hoje, a gente tem uma alíquota de ICMS em Minas e São Paulo de 18%. Beleza? Ok. Então, eu vou comprar um produto. Vamos pegar aqui uma vitamina para ficar mais fácil. Uma vitamina hoje, ela é tributada pelo ICMS. Eu não pago antecipado, eu vou pagar só quando eu vendo, ok? Então é o seguinte, quando eu compro essa vitamina, que ela me custou R$ 10, ela me gera um crédito de imposto de ICMS de 1,80. Então eu fico com esse crédito, no valor de 1,80 do ICMS. Por quê? Qual que é a ideia do governo? Não é toda empresa que vai pagar 18%. Então, eu industrializei o produto, né? Depois fui lá e vendi para a distribuidora vendeu para a farmácia vendeu para o consumidor. Ele não vai pagar, não é todo mundo que vai pagando 18%. Então, 18% é o imposto total que tem que ser pago. Mas o governo, ele quer garantir que 18% seja pago com base no valor que foi vendido para o consumidor final. Então, o que ele faz? Eu produzi por 5, vendi por 7, ok? Quem produziu por 5 pagou 18%, e aí quem comprou por 7, né, eu vou pagar só a diferença, né, tributando novamente. Não foi feito para bitributar, para gerar cumulatividade. Então, ele vem e vai tributar. Paguei 18, e aí quem vendeu de novo vai pagar só sobre a diferença. Ok, a farmácia foi lá e comprou por R$ 10, né? Então, quando a farmácia comprou, toda a cadeia para trás já pagou 1,80 de ICMS. Então eu não tenho que pagar de novo, beleza? Eu fui vendi por 13,50. Então como que funciona? 13,50 com 18% dá 2,43. Porém, 1,80 já foi pago lá para trás, lá pelo distribuidor, lá pela indústria, para quem todo mundo que pagou. Então eu tenho que pagar só sobre a diferença, teoricamente só sobre o meu lucro. E aí eu vou pagar só sobre 0,63%. Só sobre 0,73 centavos. Ou seja, a alíquota é 18%, mas de fato eu estou pagando 4,67. Porque 63 centavos de 13,50 é 4,67%. Tá? Perfeito? Vinícius falou que agora entendeu. Ótimo. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Vamos lá, vamos lá. O Simples vai acabar assim, Vinícius sim. Fernanda, qual o valor de faturamento para passar para o lucro real? Fernanda, isso aí depende de empresa para empresa, tá? Isso é um assunto que tem que ser avaliado, hoje não tem padrão, tem que ser analisado empresa por empresa, realidade, margem de lucro, enfim, momento que a empresa está. Para não estender muito, o que eu tenho de padrão hoje aqui na TRIA, que eu já avaliei? Todas as empresas acima de 150 mil, todas que eu avaliei, sem exceção, acima de 150 mil, compensavam migrar para lucro real. As outras, não. Né? Tinha uma que abaixo de 150 mil tinha empresa que começava, tinha empresa que não. Então é particular. Tá? Isso aí também eu estendo o convite, depois o consultor, se quiser, a gente marca, e aí é uma análise que eu consigo fazer do seu negócio e te dar um retorno. Tá? O Robson Costa. Bom dia. Como vai funcionar a transferência de mercadoria entre filiais em outro estado? Beleza. Transferência de filial em outro estado, né? Não vai mudar muito, tá, o Robson? Porque hoje tá, a tributação, independente do estado, tá? Eu não sei se você já tem essa prática, independente do estado, o que manda é no local de origem. Então, vou te dar um exemplo.
acontece muito, né? O pessoal abre uma empresa num estado onde a alíquota do imposto é menor e abre uma outra em Minas Gerais, que é 18. Então, abrir num estado que é 12 e aí abrir uma outra lá no estado de Minas Gerais. Para quê? Porque aí acontece muito aqui em Minas. Vou lá no Espírito Santo, abro uma empresa lá, compro a perfumaria que normalmente é mais barato lá e quero mandar ela para Minas, tá? Não, mesmo vai sair mais caro, para te falar a verdade. Por quê? Quando essa mercadoria vem para o Estado, eu tenho que aderir à, à legislação do Estado. Então, hoje, quando eu transfiro mercadoria de um Estado para o outro, eu acabo pagando a diferença do imposto. É a mesma coisa quando você compra de um fornecedor de outro Estado. Se a alíquota lá for menor, normalmente você paga, né, essa diferença. Com exceção, às vezes, de alguns convênios, enfim, que tem de um Estado para o outro, que também tende a cair. Então, vamos lá. Hoje já funciona assim, fica mais caro. A partir da reforma, essa transferência ela fica mais simples. Porque entenda o seguinte: a regra do tributo passa a ser igual. Então, se eu tiver uma matriz aqui em Minas, uma filial em São Paulo e uma filial no Espírito Santo, a tributação é a mesma. Eu posso pegar a mercadoria e transferir como se fosse de uma cidade para outra, né, aqui dentro de Minas. O que hoje dá muito transtorno. Então, hoje, se você tivesse essa realidade, de uma loja em Minas, uma no Espírito Santo, uma no São Paulo, transferir mercadoria de um estado para o outro é terrível. Eu costumo dizer que você tem que avaliar cada legislação. Então, vou dar um exemplo para o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo tem muito costume de comprar algumas pessoas, né? Ah, eu vou comprar em Goiás, porque Goiás a tributação é diferente, o produto é mais barato e tal. Só que aí, quando chega em São Paulo, eu tenho que recolher o tributo do mesmo jeito. Muita gente não recolhe, mas aí já é risco, tá? Então, nessa parte, ele vai simplificar, né? Então, vou dar um exemplo. Hoje, o pessoal evita. Ah, eu abri matriz em Minas, não vou abrir filial no Espírito Santo, em outro estado, na Bahia, porque dá problema. Isso vai simplificar, porque a regra vai ser igual, como se fosse no mesmo estado, porque a tributação também vai ser padrão para o país inteiro, tá? Não sei se respondeu a sua dúvida, a sua necessidade. Depois, qualquer coisa, comenta aí que eu consigo explicar melhor, tá? Ah, beleza, no Excel. E a última pergunta foi do Robson. Perfeito. Vamos voltar para o treinamento aqui. Vão mandando aí, eu tô com a caixa de perguntas aqui, e aí, à medida que for chegando, eu vou esclarecendo. Perfeito. Então, essas principais mudanças, tá, pessoal? Vamos falar de impactos, tá? Hoje, quais são os principais impactos da farmácia? Vamos lá, eu vou resumir, lógico que eu vou ler isso aqui, pessoal, mas eu vou resumir para vocês o seguinte: principal impacto é fluxo de caixa, tá, pessoal? Qual que é o principal impacto na farmácia? O caixa. O tempo que o dinheiro vai demorar a cair para a farmácia, tá? Eu não vou falar nem em lucratividade, não, pessoal. Eu vou falar em tempo de o dinheiro cair para a farmácia. Porque isso hoje é o que aperta o empresário, né? O que aperta o empresário? A conta chegar primeiro do que o dinheiro. A conta que eu tenho que pagar é chegar primeiro que o dinheiro. Aí eu vendo muito, eu estou crescendo, eu estou gastando e o dinheiro chega só depois. E isso aperta o empresário, tá? Então vai ser o principal impacto. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma simplificação, de fato, na apuração, mas isso é mais para contabilidade do que para farmácia. Aqui já começa a afetar meu fluxo de caixa. Por quê? Substituição tributária, que é aquilo que eu falei que vinha na nota fiscal de entrada, né? Ela passa de ter, ela para de ter. Então, o empresário, inicialmente, ele vai ter uma falsa sensação de que o produto cai de preço, mas não. Aí ele vai ter que entender da tributação, por quê? Ele vai comprar o produto, não vai vir o valor do imposto na nota, e ele vai ter que saber quanto de imposto tem esse produto para você precificar. Porque antes você sabia, vinha na nota, agora não vem mais, né? Eu só joguei esse imposto para frente. Então, isso aí é igual 13º. Eu devo, né? E vai chegar uma hora que a conta eu tenho que pagar, né? As alíquotas, agora vai, antes era conforme o estado, vai ser alíquota única. Os créditos que eu falei, que agora vão ser poder aproveitar,
E provavelmente deve vir, igual já tem, né? Algumas isenções de impostos, isso aí o governo ainda vai legislar. Beleza. Mas vamos lá. Medicamento tende a ficar um pouco mais barato, tá? Por conta de alíquotas reduzidas. E a perfumaria, cosméticos, enfim, tende a ficar um pouco mais caro os tributos. Essa é uma análise que a gente fez, né? Lembrando, pessoal, que eu gosto, o treinamento está sendo gravado, é até interessante. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando com base no que tem até hoje, né? Então imagina, se isso vai até 2033, é claro, algumas coisas vão ser ajustadas. Por que que vai ser gradativo? Porque às vezes eles implantam isso e aí o impacto é negativo, eles vão lá, ajusta. Ah, não, tá, o governo achou que ia ser de um jeito, vai ser de outro, eles vão ajustar. Isso vai acontecer, tá? Mas aqui é o que a gente prevê. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos gravar fluxo de caixa. Gravem essa palavra, porque é o que vai interferir no negócio de vocês, tá? Então vamos pensar o seguinte: por que vai interferir, Antônio? Primeiro, eu vou começar a tributar esses produtos na venda, né? Então, aquele imposto que era recolhido, PIS e COFINS mesmo, que era recolhido só lá na indústria, vai ser recolhido aqui agora pela farmácia, né? Beleza. O ICMS, a mesma coisa. E aí entra alguns aspectos, tá? E aí são de análises. Primeira coisa, essa vantagem de um estado para o outro, né, com relação à tributação, enfim, isso começa a cair por terra. É o que a legislação vem prever. Ok, então essa questão estratégica para a farmácia mesmo, de centro de distribuição, né? Ah, não, em Minas eu tenho um distribuidor, lá em São Paulo eu tenho outro, e aí fica essa loucura, isso cai por terra. Ou seja, então o distribuidor, se ele está em São Paulo, está em Minas, está no Espírito Santo, no Rio, é a mesma coisa, o que que eu, Antônio, prevejo, tá? A farmácia hoje ela tem uma logística fantástica, né? Nenhum negócio hoje tem a logística de comprar num dia e chegar no outro. Eu imagino que isso tende a se estender, tá, pessoal? Então, assim, o distribuidor, ele para de ter essas vantagens de um estado para o outro. Então, mesmo se eu colocar um estoque gigantesco lá em São Paulo e eu posso atender Minas, eu posso atender todos os lugares por ele, passa o que eu prevejo, tá, para pouco tempo, é que essas entregas elas vão ficar mais espaçadas. E aí eu já adianto, isso ficando mais espaçado, eu vou lembrar da pandemia, né? O que que eu tinha que fazer na pandemia? Por que que apertou muita gente? Porque eu comecei a ter que estocar produto, faltava, não chegava de um dia para o outro, né? Então, a partir do momento que a logística fica um pouco mais demorada, eu tenho que estocar mais produtos, eu tenho que estocar mais produto, eu tenho que colocar mais dinheiro dentro do meu negócio. Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, e isso assim, isso é muito importante, tá? O governo, ele está lançando um produto chamado, um sistema chamado Split Payment. O que significa Split Payment? O que o governo vai fazer de uma forma resumida, né? Hoje você vai vendendo, então você começou o mês, né? Comecei dia 1º de agosto. Aí eu estou vendendo até dia 31 de agosto. Eu vou pagar hoje quem está no Simples Nacional só no dia 20 de agosto, certo? Então, teoricamente, eu tenho aí 50 dias, né? Tudo que eu vendi lá no dia 1º, eu vou pagar o imposto daqui 50 dias, beleza? O que o governo vai fazer? Agora, fez a venda, o cliente pagou por algum meio digital. O que é meio digital, pessoal? Cartão de crédito, débito, Pix, qualquer meio digital, o imposto já vai ser descontado na venda. Então, assim, sabe aquele dinheiro que você recebia do cliente, né? Ficava no seu caixa, você ia movimentando, pagava boleto, pagava não sei o quê, e aí você ia pagar o imposto só lá no dia 20, acabou, esse dinheiro sai já. Vendi, o governo já pegou a parte dele. Ah, mas o pessoal que paga no dinheiro, né? Aí somente esse pessoal, que aí quando você fizer uma venda, por exemplo, no dinheiro, quando chegar no final da apuração, né, a contabilidade vai apurar, vai falar assim, olha, eu tive 100 mil de venda, 80 foi cartão, foi Pix, foi débito, já foi pago o imposto, e o restante não foi pago, aí ele vai calcular só a diferença que você vai ter que recolher. Então, assim, isso aí tem que ficar muito atento, porque é o dinheiro que ficava no caixa, né? Lembra do que eu falei, não estou falando de lucratividade.
A única coisa que o maior impacto hoje que a farmácia tem que entender da reforma tributária é financeiro, né? O tempo que o dinheiro fica no meu caixa ou não é o maior impacto que o negócio vai sofrer. Por quê? O dinheiro já vai sair na venda. Então, o seu sistema, né, o seu software aí de gestão, na hora que fez a venda, ele já vai sair, ó, valor do produto R$ 100, valor do imposto X, valor a receber tanto. Então a máquina de cartão de crédito já vai depositar naquilo, o banco já vai ser obrigado a transferir. Ah, igual não tem a taxa do cartão hoje? Quando você faz a venda, tem lá 1% que é a taxa do cartão. Então o cartão já desconta 1%. Aí ele vai descontar 1%, já vai descontar o valor do imposto que já está definido naquela venda. Tá? Então, isso aqui, para mim, é o maior impacto, tá? Outra coisa, lembra que eu falei da questão da precificação, enfim. O que vai exigir, né? Eu acredito que está até no próximo slide, tá? E aí eu já volto para as perguntas, que eu vi que teve mais ali. O que vai exigir da farmácia em questão de melhorias, tá? O Simples Nacional, realmente, que aí é uma preocupação da grande maioria, ele perde um pouquinho da competitividade. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de Simples Nacional, eu não posso ignorar que o Simples Nacional, de fato, ele é um benefício para a pequena empresa, tá? O Simples Nacional, ele é um benefício para a pequena empresa. Por quê? É uma forma que foi feita para simplificar. Então, uma contabilidade do Simples é mais barato. Ter um negócio no Simples, eu preciso entender menos das coisas, porque o imposto é só sobre a venda, então ele de fato ele é mais simples. Uma vez que eu caio por terra com isso, eu tiro um pouquinho desse benefício da competitividade, que é do Simples. Então vamos pegar aquela farmácia que está ali vendendo seus 50, 60, 70 mil por mês, ela vai perder esse atrativo porque ela vai ter que gastar dinheiro com outras coisas, né? Então eu vou ter que entender de tributação, porque se eu não entender de tributação, se eu não entender de financeiro, se eu não entender dessa parte administrativa, o meu negócio vai sofrer. E eu sei que, na realidade, quando você tem uma farmácia vendendo ali 60, 70 mil, até mais, tá, pessoal? O dono é quem compra, quem vende, quem precifica, quem paga a conta, quem faz tudo. E aí, se ele tiver que fazer isso tudo, e ainda ter que entender dessa parte tributária, parte administrativa, parte financeira, é onde fica um pouco competitivo, né? E aí a mudança cultural tem que acontecer, né? Eu até tive conversando com algumas pessoas, e o pessoal me questionando assim, Antônio, mas e aí, como é que essas empresas vão fazer? Por exemplo, você tem ali uma farmacinha pequena, né? Tô vendendo na casa ali dos meus 50 mil, 60 mil, 70 mil, que é uma realidade de muita gente, tá, pessoal? Não pensa assim, todo mundo vende 1 milhão por mês. Esquece, a maioria vende nessa faixa mesmo. Então vamos lá. Quando eu venho para essa mudança, o que o pessoal vai ter que fazer? Então, ele vai ter que fazer curso, vai ter que se especializar, vai ter que contratar alguém. Mão de obra, eu sei que está cada vez mais escassa. O que eu, particularmente, oriento, tá? Para o gestor, para quem tem o negócio. Cada dia que passa com essas mudanças, a gente vai ter que se apoiar mais em parcerias robustas, tá, pessoal? O que é parceria robusta? Né? Hoje, eu tenho a contabilidade. Ok. A contabilidade, vamos pensar, ela já tem que entender de tributação. Só que eu atendo hoje o Brasil inteiro. Eu não consigo acompanhar a legislação do Brasil inteiro. Então eu pago uma empresa só para me dar informação de tributos. Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma farmácia que trabalha com a gente aqui. Ela manda a venda para a gente. Pode vir tudo errado, do jeito que for, cadastro errado, ICMS errado, tudo errado. Eu pago uma empresa e falo assim, olha, tá aqui a venda do meu cliente, corrige para mim. Ele corrige, me devolve e aí eu entrego as obrigações desse cliente de forma correta. Ou seja, eu estou me apoiando num parceiro que cuida só disso para que eu consiga entregar um resultado melhor. O que isso interfere na farmácia? Quem tem estrutura, excelente, pessoal. Eu tenho uma pessoa que fica só por conta de financeiro, ela entende financeiro, tem faculdade, sabe tudo, ótimo, perfeito. Eu tenho uma pessoa que cuida só da parte tributária, ela entende, formou em contabilidade, estuda isso, é excelente.
mas eu sei que a maioria não é isso. Eu sei que essa realidade não pertence à maioria das pessoas. Então, até passei isso para o Grupo MF, estou passando isso para parceiros nossos, que a partir de agora vai ficar mais evidente a necessidade de apoiar, tá, o negócio do pequeno e médio empreendedor. Por quê? Eu não acredito que esse aprendizado todo, esse entendimento todo da reforma vai acontecer, tá? Porque é complexo, é difícil mesmo. Não estou chamando ninguém de burro, de ignorante, pelo amor de Deus. Mas é porque realmente é muita coisa, né? Eu costumo dizer assim, cada um no seu quadrado. Se fizer bem feito, o negócio vai lá na frente. Então, se eu tenho uma farmácia, eu tenho que cuidar de venda, eu tenho que cuidar de atendimento, eu tenho que cuidar do meu cliente, eu tenho que cuidar de compra, enfim. Essa parte, eu tenho que ter empresas que vão me apoiar. Então, o Grupo MF aí, chamando já a responsabilidade, vai ter que ter condições de entregar para o cliente, falar, olha, esses produtos seus, sua precificação está errada, porque a margem de lucro você está desconsiderando o imposto. Você vai ter que ajustar isso. A contabilidade que atende vocês vai ter que fazer uma análise, falar, ó, se você continuar nesse caminho, vai fechar, seu fluxo de caixa está errado, vai ficar ruim, né? Que é algo que a gente já está fazendo aqui para ajudar o cliente. Eu tenho que mostrar para ele, antes de cair no buraco, a direção que ele está indo. Então, eu costumo dizer que esse apoio em parceiros vai precisar ser maior, porque não vai dar conta de fazer tudo. Então, a terceirização de algumas responsabilidades, eu acredito que vai ser a chave para a gente tratar, tá? Fiscalização automatizada, tá, pessoal? Então, se hoje já está tudo informatizado, vai ficar mais ainda. Então, uma dica, tá, pessoal? Quem ainda gosta daquela venda por fora, né, para não falar outra coisa, é, assim, se preparem, porque isso está para cair por terra na virada do ano, tá? Então, o governo vai ter essa rastreabilidade inteira, tá? Hoje, na verdade, hoje já pega, né? Eu costumo dizer que essa conta ela só é adiada. A turma que ainda gosta de passar alguma coisa por fora, isso é só adiado. A conta costuma chegar, mas a partir de 2026 vai ser automático, tá? Então não vai ser igual hoje. Hoje cai assim, demora 2 anos, 3 anos, 4 anos para cair. A partir de 2026 já vai ficar mais evidente, tá? Então vamos lá, a formação do preço, eu frisei bem, tá? Quem precifica vai ter que ficar muito atento a essas questões, porque ela vai ter que entender quanto que de fato esse produto vai custar, desde a hora que eu compro até a hora que ele sai lá na frente, né? Lembrando que o valor de venda e o valor de custo vai interferir na quantidade de imposto, tá? Inclusão digital. O que é essa inclusão digital? Eu costumo dizer, pessoal, assim, as farmácias, drogarias que têm sistema de padaria, eu vou fazer até uma crítica, né? Eu falo assim, sistema de padaria, aquele sistema muito ruinzinho, que eu pago lá 100, 150 real, que foi desenvolvido aqui na minha cidade, só para atender o básico do básico, isso aí também vai cair, porque o sistema vai ficar mais exigente, né? Então, esse programinha que te cobra 150 reais, ele não vai conseguir se adequar a tudo que a legislação vai pedir. Então, se atentem a isso também, tá? E eu tenho uma demonstração, e aí eu já vou responder as perguntas ali, de como isso vai acontecer, tá? Então, isso começa agora, né? Nós tivemos 2023 e 2025 tratando esses critérios, aí a legislação sendo criada, enfim, já está definido, janeiro de 2026 já começa a transição, tá? Então, a partir de janeiro de 2026, obrigatoriamente as farmácias já começam a entrar nisso, e aí vai ser, a própria legislação fala, vai ser um teste piloto, né? Eu vou ter que apurar tanto de um jeito, tanto de outro, mas já começa, com alíquotas menores, mas já começa, 2029, 2020, e a partir de 2029, aí eu já viro a chave mesmo, mas ainda vai ser teste. 2033 já finaliza o período de teste. Ah, Antônio, mas 2033, gente, janeiro tá aí já, tá? Nós estamos em agosto, dia 7 de agosto, janeiro já tá ó, batendo na porta. Então, assim, a gente agora em agosto, eu costumo dizer assim, você já tem que ficar preocupado com as vendas de final do ano. Então, se eu tiver que ainda preocupar com isso, o tempo começa a ficar curto. Então, realmente, se a gente for olhar em questão de tempo, já está batendo na porta já. Deixa eu voltar aqui, pessoal, nas perguntas, que aí eu vi que o pessoal mandou bastante coisa. Vamos lá.
Onde eu parei? No Biel aqui, ó. Como vamos calcular tudo isso? Vamos ter que ver item por item uma nota fiscal. Imagina fazer uma nota de 120 SKUs diferentes. Perfeito, Biel. Antes de ler a sua pergunta, foi até bom que encaixou bem no que eu disse, né? Então, vou dar um exemplo. Vocês vão precisar, assim, quadrar numa parceria mais forte. Então, vou dar um exemplo. O seu sistema, ele vai ter que ter suporte suficiente para te mostrar isso. Quando você entrar com uma nota fiscal organizado, para que, quando eu entrar com uma nota, eu já entender o custo, a gente chama de custo contábil, né? Que é o custo final dele, que é o produto mais os impostos. Né? Então, ele já tem que te mostrar. Hoje o sistema funciona, alguns funcionam, outros não, depende das informações que são abastecidas, mas de fato é produto a produto mesmo. Parece impossível, e de fato se eu tiver que fazer na mão, tá? É o nosso caso aqui, por exemplo, eu tenho cliente hoje que emite 30 mil cupons fiscais por mês. Tem cliente hoje aqui na Tria que emite 30 mil cupons fiscais por mês. Se eu tiver que pegar cupom por cupom e olhar produto por produto, eu não dou conta. Então, eu tenho uma parceria, eu tenho parceiros hoje que eu pego, jogo essa venda para lá, inteligência artificial, sistema automatizado, corrige tudo e me entrega. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho sistema que ele me entrega depois que eu jogo a informação lá, ele entende aquilo para mim, me entrega o resultado e aí a minha função é só mostrar para o cliente. Então é isso que vai ter que acontecer, o Biel. Você vai ter que entrar com a mercadoria lá e aí, na minha visão, né, eu não sei o que os sistemas estão programando para isso. Ele vai ter que já fazer uma previsão. Olha, se você vender a tanto, a sua margem vai ficar negativa assim, assim, assado. E aí você vai ter que filtrar só o que você de fato vai precisar trabalhar. Né? Porque o que tiver certo, ok. Né? O que tiver dando margem ruim lá, você vai ter que vir ajustando mesmo, tá? E aí, transfere, volta a dizer, começa a cobrar, gente, comece a cobrar um pouco mais dos parceiros que vocês já têm. Hoje, todo negócio tem um monte de parceiro. Né? Eu mesmo pago aqui pelo menos umas 15 mensalidades na Tria, porque eu pago mensalidade de sistema, eu pago de inteligência artificial, pago de tudo quanto há. Então, assim, comece a cobrar um pouco mais de solução para essas coisas, tá? Então, isso aí, de fato, vai ser necessário. A Luane me mandou aqui. Então, quando a gente comprar fora do estado, não vai ter mais que pagar a diferença. Não. Isso vai acabar também, Luane. Tá? Então, a ideia é que, por exemplo, a Santa Cruz de Minas, de São Paulo, do Espírito Santo, de qualquer lugar, vai ser o mesmo preço. Tá? Então, essa diferença, esse DIFAL, né, para quando eu compro um produto de uso e consumo, ou a antecipação de ICMS, quando eu compro para vender, isso também vai cair por terra. E aí, Itafarma, haverá uma diminuição nos impostos atuais nesse período de transição inicial, onde CBS e IBS já irão ser recolhidos com valor menor? Na verdade, não, tá? Todas as análises que nós fizemos e simulações deram um aumento de imposto. É porque é o seguinte, quando a gente fala de CBS e IBS num percentual menor, que é o que está aqui na transição, na verdade, porque você vai recolher ele e o simples. Você não vai recolher só ele. Ele vai ser uma parte do imposto. Então, por isso que eu falei que a contabilidade ela vai ter o dobro de trabalho. Porque ela vai ter que calcular o seu simples, e aí a proposta é que a tabela do simples caia um pouco, porque vai aumentar o imposto lá no IBS e CBS. Então, você vai pagar, teoricamente, dois tipos de impostos. Você vai pagar o simples e vai pagar o imposto novo, que é a reforma tributária. Então, assim, não pensem que vai diminuir a questão dos impostos, não, tá? Diminuir não vai. Eu até brinquei com a turma, falei o seguinte, olha, isso é uma reforma tributária, quem está fazendo a reforma tributária é o governo, né? Se você pesquisar hoje em qualquer lugar, pesquisar assim, e aí independente de partido, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não vou discutir partido aqui, não. Mas, se eu for olhar hoje no Brasil, não só nesse ano, nesse regime, mas os outros para trás, se você olhar, a dívida do Brasil, ela cresce ano a ano, né? A dívida fiscal do Brasil, ela cresce. Beleza. Dito isso, vamos pensar o seguinte, quem está fazendo a reforma é o governo.
A dívida do governo está crescendo. Eu vou fazer uma reforma que vai diminuir a minha arrecadação ou vai aumentar a minha arrecadação? Então, assim, diminuir não vai, pode ficar tranquilo, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Roseli, desculpa, eu cheguei depois, mas pelo que estou entendendo, é que a mudança será mais no simples que no lucro real. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo, tá? É, em partes, tá? Vou dar um exemplo. No lucro real, o ICMS também acontece dessa mesma forma. Então, por exemplo, quem está no lucro real também paga o ST igual você paga. Quem está no lucro real também paga dessas coisas. O que que muda? O que que tem maior impacto no simples? É porque no lucro real, aquela função que eu falei lá de débito e crédito, que eu dei um exemplo na planilha de Excel, talvez você não viu, Roseli, isso já acontece lá, né? Então, vou dar um exemplo. No lucro real ou no lucro presumido, isso já acontece. A forma de apuração do imposto, do ICMS, já é parecido. O que que muda? Né? Volto a dizer, a questão do fluxo de caixa. No lucro real também, quando você comprava a mercadoria, você pagava ST na nota fiscal, na entrada da mercadoria. Agora você vai pagar o imposto na saída. No lucro real também, você tem lá o PIS e COFINS monofásico. Então, você não pagava o PIS e COFINS, agora você vai pagar também na saída. Né? Então, assim, a mudança é para todo mundo. A diferença é que parte dessa mudança o lucro real já fazia, que era o débito e crédito, aproveitamento de crédito, essas coisas. Porém, vai atingir todo mundo. Então, essa questão, por exemplo, das alíquotas de ICMS, né, o lucro real também seguia, né, porque em Minas, São Paulo era 18, então o lucro real também seguia 18 e agora vai mudar. Tá? Então, ela atinge todo mundo. A diferença é que algumas coisas o lucro real já fazia. Então, vou dar um exemplo. As empresas de lucro real, elas já eram obrigadas a entender um pouco mais, né, da parte tributária, porque ela é um pouco mais complexa. Então, eu vou trazer mais nessa questão. Então vamos lá, em parte estrutural, em parte de mudança de cultura, o lucro real, quem já está no lucro real vai só olhar e falar assim, olha, vai mudar fluxo de caixa e vai mudar alíquotas, ok. Quem está no simples vai precisar estudar um pouco mais, vai precisar entender um pouco mais sobre tributação da agora para frente para não sofrer, né? Vamos lá. Sandra, quem tem o programa Avante vai fazer isso? Tá. O Avante faz isso, né? Assim, o que, que o Avante garante, pessoal? Eu costumo dizer assim, Avante, Emendes ou outros sistemas que fazem correção. Esses sistemas, eles garantem que o cadastro do produto tenha as informações corretas, ou seja, que o código lá do ICMS está certo, que a alíquota do imposto esteja certa, que o produto que é monofásico não é, esteja certo. Então, ele garante isso. Mas o Avante, ele não define uma precificação para você. O Avante, ele não olha se o seu caixa vai faltar dinheiro ou não. Então, assim, são coisas diferentes. O Avante é um dos parceiros que você vai precisar manter, né? Volto a dizer, porque você não tem tempo de ter que ficar corrigindo o cadastro de produto por produto. Você cadastra aquilo meio que de qualquer maneira lá e fala assim, o Avante depois corrige, né? Teoricamente é assim. Então é uma das coisas que você vai precisar manter. Um corretor tributário, e aí você tem o Avante, outras pessoas têm outras empresas, todo mundo vai precisar ter, tá, pessoal? Corretor tributário, assim, não é que vai precisar, já precisa hoje. Todo cliente que não tem já está correndo risco, enfim, às vezes está pagando imposto à toa, tá? Então, o Avante ele vai fazer, mas ele vai continuar fazendo o que ele faz, que é manter o cadastro atualizado. Mas todo o resto é parte administrativa que a empresa vai ter que seguir. E aí a Luane mandou. Então, quando a gente fizer uma troca para o cliente no mesmo valor, por exemplo, vamos ter que tirar a nota fiscal na troca. Não vai poder somente trocar a quantidade no sistema. Fragrância de desodorante, por exemplo, trocou de uma para outra. Henrique só mudava a quantidade no estoque. Luane, e aí, notícia para você, tá? Na verdade, já é assim hoje, tá? Então, de uma forma bem direta, para receita, para legislação, para qualquer efeito, não se muda estoque na mão, tá? Então, assim, qualquer fiscalização, qualquer auditoria, qualquer coisa que você tiver, não se altera. Entrada e saída de produto na farmácia, gravem isso. Entrada e saída de produto na farmácia só se dá por documento fiscal.
Seja ela devolução, seja ela compra, seja ela venda, toda entrada e toda saída tem que ter documento fiscal. Ah, Antônio, meu produto venceu, vou jogar ele fora. Eu posso ir lá e tirar um do estoque? Não pode. Você tem que ir lá e tirar uma nota. Tem o CFOP específico, se eu não me engano, é 5927, que é sobre perda e baixa de produto deteriorizado. Você tem que fazer uma nota fiscal para tirar esse produto de lá. Ah, Antônio, meu cliente comprou um Rexona de uma fragrância, veio e trocou por outra. Você tem que fazer uma nota fiscal de entrada, que tem o CFLP de devolução, tá, desse produto, e fazer uma nova venda. Ah, mas aí eu pago o imposto de novo. Não paga, porque quando vai fazer a apuração, aquela nota de devolução cancela a outra, tá? Então, assim, hoje já é assim. Isso não vai mudar, não. Isso já é assim. Lembra disso. Toda vez que eu tiver que entrar ou sair com algum produto na minha farmácia, independente de qualquer que seja, se foi roubado, se estragou, estou contando o estoque, no meu sistema está constando que tem 10, e no estoque só tem 2, toda entrada e saída tem que ser com documento fiscal. Isso aí gera um problema grave para você, tá? Depois tem que pensar e discutir isso aqui um pouco mais. Mas isso já é assim, não vai mudar com a reforma, não. O Armênio mandou. Bom dia, Antônio. No caso, você falou que vai apurar de duas formas. Mas será pago qual? Será pago as duas formas. Na verdade, você vai pagar das duas formas, tá, Armênio? Então, vou dar um exemplo. Eu não tenho uma alíquota parcial ali, ó, que é essa 0,9 e a 0,1, né? Eu vou pagar as duas formas. Então, a ideia é que o governo vem que diminua na tributação que já existe esse percentual. Por quê? Porque ele vai diminuir de um lado e vai gerar do outro. Ou seja, a farmácia ela vai pagar mais guias, né? Então ela vai pagar, por exemplo, a do Simples Nacional e vai pagar o CBS e o IBS, beleza? Então, não é que ele vai escolher por uma das duas. Nesse período de transição, ele vai pagar as duas, tá? É só para o governo entender se na base de cálculo dele vai funcionar de acordo com o que ele planejou. E aí a Sandra mandou: Antônio, a farmácia compra produtos de consumo. Você pode explicar melhor como vai ficar? Né? Os consumos, na verdade, não vai mudar. Tá? Então, vou dar um exemplo. O uso consumo, você não tem tributação no uso consumo. Hoje, você só tem tributação no uso consumo quando você compra de fora do estado. Né? Então, quando você compra o produto de uso consumo dentro de, por exemplo, eu tenho uma farmácia em Minas, e aí eu comprei um produto de uso consumo em Minas, eu não pago imposto sobre ele. Normalmente eu pago um DIFAL, né, quando eu compro ele de outro estado. Aí eu tenho que pagar uma diferença de alíquota, porque lembrem, o imposto não é estadual, né, então eu comprei para gastar, para usar em Minas, Minas que é a parte dele. Então por isso que eu pago aquele DIFAL, tá, pessoal? A partir disso aqui, mesmo eu comprando de outro estado, aí eu já acaba isso também. Então vai simplificar, tá? Eu compro de qualquer estado. Deixa eu ver o que a Luane mandou. Mas e o ICMS que não foi pago na entrada do uso consumo, tá? Será pago como? É porque é o seguinte, uso consumo, ô Luane, eu não sei se eu falei, porque é o seguinte, não se paga o ICMS no uso consumo. Uso consumo você não paga e nem acredita, tá? Então, assim, comprei mercadoria de uso consumo dentro do estado, tá? Vamos colocar na regra de hoje. Eu não pago ICMS sobre ele. Eu lanço ele como uso consumo, ele vai abater na minha despesa lá, mas eu não pago ICMS. Eu pago ICMS quando? Quando eu compro ele fora do estado. Tá? Se eu comprar ele fora do estado, aí sim eu pago a diferença do ICMS dele. A Luane, foi isso que perguntou. Aí o Edson, bom dia. E as mercadorias furtadas? É a mesma coisa, tá, Edson? Tem o CFLP, que é o 5927, tá? Que se você pesquisar aí, ele vai estar lá. É baixa de mercadoria, perda de mercadoria, e aí, se o produto. Aí ele traz um CFLP genérico, tá, pessoal? E aí na observação, você vai colocar produtos furtados, quebra de estoque, produto deteriorizado, enfim. Aí na observação que você vai identificar o que que foi, tá? Mas tem que ser baixado também. Lembrem disso, sem exceção, toda entrada ou saída de mercadoria, então vamos falar assim, que seja furto, que seja deteriorização, quebrou, estragou, venceu, tudo tem que ter nota. Vamos lá. Biocel Farmácia. Uma vantagem, tá, pessoal?
No Simples Nacional, o pessoal não tem o costume de tirar nota, tá? E aí, para explicar isso também, porque quando você tira nota no Simples Nacional hoje, mesmo sendo para perda, você acaba pagando, tá? Um tributo sobre isso. A diferença aqui, a partir de agora, lembra do que eu falei, é o seguinte, lembra que é débito e crédito? Então, a partir de janeiro, toda vez que furtar um produto da minha farmácia, venceu qualquer coisa que seja, eu perco só o dinheiro do produto. Por quê? Eu vou tirar a nota fiscal dele com o valor que eu comprei, e aí não tem imposto. Eu só pago o imposto sobre a diferença, sobre o lucro, né? Sobre a diferença do que eu comprei porque eu vendi. Aí eu posso tirar tranquilo, que eu não pago nada sobre isso. Vamos lá. Biocel, teremos uma guia com CBS, CBS, mais guia do Simples Nacional. Isso mesmo. Tá? Você vai ter que pagar Simples Nacional mais CBS e IBS. O Elton perguntou: perda de produto, seja por roubo, vencimento, avaria, na nova tributação irá gerar crédito, no caso? Na verdade, não gera crédito nem débito, tá, Elton? É o que eu respondi. Porque, assim, tem que ficar muito atento, pessoal. Por quê? O que o pessoal costuma fazer? Ah, Antônio, então, quando eu compro mercadoria, já gera crédito, quando eu vendo, gera débito. Então, eu comprei ela por 10. Se eu colocar a saída nela como vencido por R$ 1, né? Então vai gerar mais crédito que débito, né? Então a mercadoria que perde, ela me dá crédito de imposto. Ah, a primeiro momento, sim, mas isso é uma prática que a Receita te pega, né? Porque teoricamente, se o produto venceu, você tem que baixar ele no preço de custo para que ele zere o imposto ali. Então não faz sentido. Eu fui roubado, paguei R$ 10 no produto, eu vou dar baixa nele, eu vou dar baixa a R$ 1, vou dar baixa a 50 centavos. É diferente. A venda, tudo bem. Pode ser que a venda eu faça ela abaixo do preço de custo, é uma estratégia. Mas a perda de produto abaixo do preço de custo, a Receita não enxerga de forma positiva, não, porque é nítido que você vai manipular ali o crédito com o débito. Então, por exemplo, numa perda, num roubo, num vencimento, quando você comprou esse produto, gerou crédito, na hora que você baixar ele, ele vai gastar esse crédito seu. E aí vai igualar o imposto, vai zerar, tá? Então ele não gera nem crédito, nem despesa com imposto. Beleza? Deixa eu ver. Elton foi quem perguntou por último. Pessoal, com relação à reforma tributária, então, assim, só revisando, né? Ficou claro. Primeira coisa, mudança de cultura, tá? A gente vai precisar cada vez mais se profissionalizar, isso é certo, tá? Então, e aí, se profissionalizar, pessoal, não necessariamente, volto a dizer, vamos revisar, não necessariamente é que o dono da farmácia vai ter que entender de tudo, tá? Se profissionalizar, quer dizer que eu vou precisar ter boas pessoas, bons parceiros, as pessoas, junto comigo, né? Bom prestador de serviço, boa contabilidade, para que me apoie, né? Num ramo que eu não sou especialista e me ajude a sair lá na frente. Beleza. E gravem, por favor, né? Quem tem negócio hoje e não sabe se mês que vem está provisionando sobrar dinheiro ou faltar dinheiro, preparem, utilizem esse restinho do tempo para se organizar. Então, assim, foca. Se fosse uma dica que eu daria hoje, assim, Antônio, não tem nada do que você falou que é organizado. Coloca pelo menos seu financeiro em dia. O que é colocar seu financeiro em dia? Você tem que saber o que você tem para pagar daqui 30, 60, 90 dias. Você tem que saber o que está previsto para entrar de dinheiro daqui 30, 60, 90 dias. Se vai faltar dinheiro, se não vai. Se continuar do jeito que está, se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Porque o que acontece hoje eu sou pego de surpresa. Eu olho a conta, tem 5 mil para pagar e só tem 4 mil na conta. Aí, quando eu vejo por último, já estou no buraco. Então, eu tenho que começar a olhar isso com antecedência. Tá? Então, lembrem disso. Principal impacto, fluxo de caixa. Aquele dinheiro que sobrava na minha conta, que ficava ali na minha posse, 30, 40, 50 dias, até eu mandar ele para o governo já vai pegar ele de uma vez. E a Luane mandou aqui uma outra pergunta, e aí eu vou até finalizar para a gente não estender muito, pessoal. Me tira uma dúvida, por favor. Quando eu compro produtos para meu uso pessoal e
não uso da drogaria. O ideal seria comprar da drogaria pelo preço de venda normal, ou posso passar para mim pelo preço de custo. Tá. Vamos entender o seguinte. Isso aí é uma boa pergunta, tá, Luane? É porque o pessoal confunde muito pessoa física com pessoa jurídica, tá? O que que a legislação entende, pessoal? Eu sou, eu sou sócio da farmácia, mas a farmácia, ela é uma empresa e a pessoa física é outra totalmente diferente. Ou seja, a saída do produto pro proprietário é venda da mesma forma, né? E aí, o que que você pode fazer? Se você quiser vender para você mesmo a preço de custo, pode passar, não tem problema, tá? Mas é venda do mesmo jeito. O governo entende assim que pessoa física e pessoa jurídica são totalmente distintas, inclusive financeiro. Você não pode, por exemplo, pegar o dinheiro da empresa e ficar depositando ele todo na sua conta e pagando as contas da empresa lá na sua conta pessoa física, porque senão o governo vem depois e te multa. Ele vai falar assim, não, mas aí você não adianta falar, não, mas o dinheiro era da minha empresa. Não tem uma coisa é totalmente diferente da outra. A gente às vezes mistura bastante isso. Mas assim, para uso pessoal, fui lá, comprei. O que que eu sempre oriento pros meus clientes aqui? Faz uma ficha no seu nome, né? Faz lá um crediário no seu nome e vai anotando. Vou pegar alguma coisa, passa no caixa. Isso serve tanto para controle financeiro, e aí, por exemplo, esse crediário, você pode vincular no sistema um benefício para compra preço de custo, enfim, e aí ele vai baixar no preço de custo, não tem problema não, tá? É, Sandra falou, nós fazemos isso. Perfeito, é isso mesmo, tá? Porque é uma boa dica. Primeiro, até para você saber o que você está pegando, né? Porque às vezes eu pego 1.000 e poucos reais de produto lá na farmácia e depois eu quero que ela ainda dê muito lucro, né? Então, isso aí tem que entender que, opa, isso é um gasto da pessoa física, não é da farmácia. Beleza, Luane, sim, eu faço isso. A minha dúvida é só se eu poderia comprar a preço de custo mesmo. Pode, ok. Drogaria RM. Esse tipo de venda, igual a dúvida Luane, daríamos o desconto então, na hora de finalizar a venda. É isso mesmo. Você pode dar o desconto e finaliza a venda. Lembrando, pessoal, que assim, eu promover essa venda abaixo do preço de custo, que aí ela vai ser vista de forma não legal, tá? Porque aí de fato você está manipulando o negócio para aproveitar crédito do imposto. Mas vendendo preço de custo, perfeito. Vamos lá. Drogaria Bom Jesus levantou a mão, fica à vontade, tá? É, Ah, Antônio, oi? me diz uma coisa, a gente vê no crediário, aí o crediário da gente é um pouco alto, entendeu? Aí, à medida que a gente já vende, a gente já paga o imposto antecipado, já estando no presumido, ou paga, assim, como é a tributação do crediário na venda? Já sai com a nota, mesmo que a gente não receba, a gente já está pagando. Isso No aí. caso. Sim, a diferença é que no crediário hoje, você vende no crediário no mês de agosto, você vai pagar o imposto dia 20 de setembro, correto? Isso. A diferença é que vendeu no crediário, você está emprestando, além do dinheiro do produto para o seu cliente, o dinheiro do imposto também. Porque se o que a gente não recebe, paga de todo jeito. Isso aí. Outra Então coisa, vendeu. você estava falando da TRIA. A TRIA, como um sistema para a nova lei, ele se engaja bem. Eu não entendi a dúvida. TRIA sistema. A gente aqui usa o TRIA. Ah, tá. Sim, hoje o sistema da TRIA é um sistema bem robusto, tá? Então, assim, com relação ao sistema se enquadrar ou não, eu não tenho dúvida que eles vão se enquadrar. A TRIA hoje é um sistema muito grande, né? Então, pode ficar tranquilo. Tá? Assim, posso queimar minha língua, mas eu tenho fé que o sistema hoje. É porque vamos pensar vamos partir do pressuposto da estrutura que o sistema tem hoje. O sistema da TRI hoje é um sistema robusto, enfim. Então, eu acredito que não. Porque se eles não se adequarem, eles vão perder muito cliente. Então, quanto maior a empresa, mais rápido ela vai ter que se adequar, e mais pressão ela sofre por isso, né? Muito obrigado. Por nada. Vamos ver aqui, porque a Luane mandou. Porque antes eu jogava uma margem pequena para pagar o imposto.
Mas como agora o imposto será sobre a diferença, se eu pagar a preço de custo, o imposto zerado, aí é vantagem, sim, né? Aí você joga a preço de custo, que aí você não paga imposto sobre venda, né? Porque não teve lucro, né? Você tirou um produto para uso e consumo, colocou no preço de custo, não teve lucro. Perfeito? Pessoal, acabei estendendo um pouquinho a mais, tá? A ideia é que essa apresentação finalizasse aí com 1 hora, né? Eu queria, primeiro, agradecer a presença de todos que participaram. Te confesso a todos aqui que eu gosto muito desse modelo, tá? Modelo de conversar e receber perguntas e receber dúvidas e entender, né, se está claro ou não e contribuir, né? Eu costumo dizer que quando eu passo 1 hora falando aqui, ninguém fala nada, toda vez eu respondo a mesma coisa. Ou todo mundo entendeu tudo, ou não entendeu nada, e aí fica com vergonha de falar, tá? Mas eu gostei, acho que o tempo passou até mais rápido aqui, porque a gente interage, tira dúvida. E como a gente tem pouco tempo, né? Tá entrando no horário de almoço, eu sei que na drogaria agora começa a revezar, sai gente para almoçar, enfim, tem que atender. O pessoal do Grupo MF aí tem meu contato, tá? Fiquem à vontade, compartilhem meu contato com todo mundo. Eu estou disposto aqui a tirar dúvida, ajudar, apoiar no que for preciso, tá? E mais uma vez agradecer a presença de todo mundo e desejar um excelente dia. Obrigado, tá, pessoal? Fiquem com Deus.